Olá, pessoal! Estamos aqui na segunda aula, como a gente havia combinado. Hoje o tema é programação dos estudos, o que é muito importante para a gente. Não adianta a gente ter as ferramentas e não saber usar. Não é verdade? Isso a gente não aprende na escola. Infelizmente, nós não somos ensinados a estudar. Até porque também a gente não se conhece muito bem, né? E os próprios professores, orientadores, talvez não tenham também essa consciência ou esse conhecimento do funcionamento do cérebro, dos neurotransmissores, né? E não é culpa de ninguém, não, tá bom? A gente também tem que correr atrás de procurar conhecer esses elementos que nos ajudam, tá? Só que, felizmente ou infelizmente, né, mas felizmente, a gente está em uma idade que já deu para estabelecer alguns parâmetros, né? O que funciona comigo e o que não funciona. Né? Qual é a minha rotina, né? A gente tem uma rotina relativamente estável, então a gente consegue criar um cronograma de estudo dentro dessa nossa rotina, ela precisa entrar na nossa rotina. Não pode ser algo que eu faça quando eu tiver tempo. Ah, não, essa semana eu vou estudar na minha folguinha, em uma folguinha que eu tiver. Não, não pode ser assim, né? O estudo, ele tem que ter um cronograma, ele precisa estar incluído no seu dia a dia, se possível, todos os dias, mesmo que seja por pouco tempo, tá? A gente vai aprender um pouquinho sobre essa rotina, como criar, e até porque a gente se acostuma a ela, ok? Isso vai ajudar muito no nosso estudo, tá? Vamos lá? Vou compartilhar aqui o PowerPoint com vocês, vou ficar voltando PowerPoint e vídeo, ok? Vamos lá? E quanto mais eu tiver com tudo organizado, menos motivo eu vou ter para evitar o estudo. Ah, eu não trouxe aquela apostila. Ah, eu não tenho mais aquela caneta que ficou, que eu gastei, minha caneta marca-texto. A gente tem que parar de inventar desculpa. Então, quanto mais organizado a gente tiver, menos desculpa a gente vai poder usar, ok? Então, os primeiros desafios que a gente enfrenta, né, na hora de estudar para concurso, quais são eles? Né? São vários. Então, primeiro, a gente tem a matéria, tá? A gente já decidiu que vai fazer o concurso. Isso aqui não tá mais em jogo, né? Se você está aqui fazendo a aula é porque você decidiu fazer esse curso e o concurso. Então, dentro do concurso existe uma matéria, né, uma quantidade que é bem grande, né, por sinal, de matéria a ser estudada. Isso já é um grande desafio, porque tem matérias ali que talvez você nunca tenha visto ou com a qual você não se identifica, né? Ai, meu Deus, aquilo não desce na minha garganta, eu engulo com farinha. Vamos aprender a fazer isso, né? Um pouquinho. A gente também tem o estudo propriamente dito. O que é o estudo? Vamos lá. Existem dois elementos, tá? Existe o aluno e existe o estudante. Quais são esses dois? Tá? Você tem o aluno, é aquele que você está sendo agora, tá? Você está me assistindo, você está assistindo às aulas, tá? Esse é o aluno, é o momento da aula. Agora, o estudante é aquele que estuda. O estudar é muito mais do que o aluno-professor. O estudar é só você e o seu material, é você e o livro, é você e suas ideias, é você e a conexão que você faz dessa matéria com os outros elementos que estão aí no mundo, né? Com o filme, com um traço da história, com uma notícia que você assistiu, com um comercial, com um outdoor que você viu, tá? Então, esse aí é o estudo verdadeiro, é a relação bunda, cadeira, hora, né? Realmente, não tem outro jeito. Mas dentro de um concurso, a gente tem dois papéis exclusivamente, que é o de aluno e o de estudante. Tá? O que é o aluno? É esse agora que você está sendo, né? Você está recebendo um conteúdo, você está trocando aqui informações, isso é um aluno, né? Você está estudando, mas você está recebendo, você está entendendo a matéria, tá? O que é o estudo propriamente dito? O estudo, o estudante é você buscar, tá? É você pegar o livro, você pegar as apostilas, é relação bunda, cadeira, hora,
né, você sentar e estudar só você e o livro, sem um interveniente, tá? Porque o professor, ele auxilia você no entendimento, mas aprender de verdade, você só vai fazer sozinho, é uma coisa que acontece solitária, tá? O que que é? Você pegar o seu livro, sentar. Ali é a sua dúvida que vai surgir, não é aquela dúvida que o professor acha que você tem. Ok? Então, é uma dúvida sua, exclusivamente sua. E ali você vai começar a fazer suas conexões com livros, com filmes, com coisas que você vê na rua, outdoor. Isso é estudar, né? É você fazer essa conexão com tudo. É você fazer o exercício, ter a dúvida, anotar, marcar onde você quer. Então, você tem que ter o seu papel de aluno e você tem que ter o seu papel de estudante. Como aluno, você vai descobrir muita coisa nova, muita coisa que você não sabia, técnicas, bizus, né? Isso aí você vai receber. E um material, né, mais bonitinho, mais organizado, com exercícios mais legais, né? Enfim. Como estudante, é quando você chegar em casa. E a gente vai ver o que você vai fazer em casa daqui a pouco, tá? Esse é um problema da humanidade, né? Não é um problema, até porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas organizar tudo que a gente tem que fazer dentro dessas 24 horas e ter energia, né, para cumprir tudo aquilo é que é o desafio. Então, o tempo, tanto o tempo de estudo, quanto o tempo da prova em si, né, de que eu estou falando aqui. Então, você tem que ter o tempo para estudar, né? Quer dizer, você tem que ter o tempo para ser aluno, porque você está aqui estudando, você vai se deslocar, né? Quando a gente tiver as aulas presenciais, você vai ficar 2, 3 horas lá na aula, várias vezes por semana, e além dessas horas, você ainda tem que tirar o horário de estudo. Então, tá aí o tempo de aluno e o tempo de estudante, que são duas coisas diferentes, ok? E a prova em si, né, que é um desafio, que é totalmente diferente do que qualquer outra coisa. Por mais que a gente faça simulados, nunca é igual. O dia da prova é o dia da prova. Você tem gente te fiscalizando, você tem colegas concorrendo com você, você está numa sala, você está ansioso, talvez você não tenha dormido direito, né, ou não tenha comido direito, ou não, você esteja até tranquilo. Isso aí vai variar muito, é um trabalho que a gente tem que ir fazendo também. É um desafio a ser conquistado durante esse tempo que a gente está estudando, para que se chegue no dia da prova com uma maior tranquilidade possível, com o maior conteúdo possível, ok? Então, vamos lá. Agora, o maior desafio de todos é né? Que é o se olhar, né? É você achar que é um gatinho e é um leão, né? Eu gostei muito dessa imagem aí, porque o nosso maior desafio é se reconhecer, se olhar, tá? O tempo todo. Ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Olha para você, olha para o seu dia, olha para a sua rotina e descobre o que você pode fazer com ela. Tá? Isso é muito, muito, muito importante. Então, onde é que eu vou encaixar esse meu estudo? Como eu estou me desenvolvendo? Se daqui a 3 semanas eu não evoluir em nada, não conseguir aplicar aquilo na minha vida, vamos mudar, né? Vamos mudar aí esse cronograma, vamos refazer. Então, é sempre estar se olhando, ver o que está funcionando para você ou não, ok? Essa é a minha dica aí. Transformando informação em conhecimento, tá? O que é transformar a informação em conhecimento? Hoje em dia a gente é bombardeado com muita informação e a gente acha que a gente é mais inteligente por causa disso. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Informação é diferente de conhecimento. Informação vem aos montes, mas nem tudo fica. Fica aquilo que serve para você, aquilo que de alguma forma vai te mudar, vai te modificar ou vai modificar pessoas próximas a você. O nosso cérebro ele tem essa capacidade de selecionar, né, aquilo que é bom, aquilo que de alguma forma vai fazer diferença. Por quê? Porque ele encontra outras conexões no seu cérebro, né? Então, poxa, se eu estou passando por um problema, sei lá, estou querendo fazer dieta, basicamente o meu cérebro ele vai reter todas as informações ou muitas das informações que virão para mim
Por quê? Porque eu estou focada na dieta. Se eu não estiver focada em dieta, se eu estiver focada em concurso, as informações sobre dieta vão fazer assim, ó, simplesmente passar pela minha cabeça. Então, por que quando a gente está focado no concurso, a gente começa a analisar tudo, né? Ih, aquilo dali está escrito errado. Ih, aquele cara ali, aquela formatura está errada. Por quê? Porque você está tão focado que todas essas informações vão se transformando em conhecimento. Por quê? Porque existe um quebra-cabeça aqui no nosso cérebro e essa pecinha tem aonde se encaixar. Né? Se a gente não tiver esse quebra-cabeça da dieta na nossa cabeça, ele não vai se encaixar, ela não vai se encaixar em lugar nenhum, tá? Então, o que é importante? É pegar essa informação e encaixar no lugar certo. E usar essa informação, porque também não adianta você reter ali aquela receitinha da dieta e não for para a cozinha fazer, né? Amanhã ela também já foi embora, tá? Porque o cérebro só segura o que ele pode usar. Tá? Apesar da capacidade imensa que ele tem, né, ele joga assim muita coisa fora, porque o nosso dia a dia é cheio de informação e ele não pode reter tudo, né? Senão seria uma loucura na nossa cabeça. Então eu vou trazer agora uma frase que vai ajudar muito a gente, que é do professor Pierre Luigi, que é a aula dada, aula estudada hoje. Por que ele colocou essa frase, que ele colocou esse hoje aí tão, né, tão ressaltado nessa frase? Porque ele sabe que no funcionamento do cérebro existe um tempo, né, para que tudo aconteça na nossa cabeça. Então, se você teve uma aula hoje, né, provavelmente amanhã, que é o segundo dia, você já vai ter perdido boa parte, né, daquele conhecimento que você adquiriu, daquela informação, desculpe, daquela informação que você obteve. No terceiro dia, vai estar menos ainda, ok? Então, quando você avisa para o seu cérebro, vamos dizer aqui que esse seja o seu cérebro, né? Quando você, no mesmo dia, avisa para o seu cérebro, de que forma que você vai avisar para ele? Estudando de novo, né? Olhando de novo o material, fazendo algum exercício, você está dizendo para ele, olha, aquilo que eu vi é importante, por isso que eu estou vendo de novo, e de novo, e de novo, para você não jogar ele na lixeira, tá? Vamos dizer que isso daqui seja uma lixeira, para que o cérebro não jogue essa informação no lixo. E quando é que ele joga essa informação no lixo? Quando eu vou dormir. Esse é o momento do cérebro jogar as informações que ele não precisa no lixo. Então, o que você tem que fazer? Você teve uma matéria hoje, você tem que estudar ela hoje. Você tem que rever ela hoje. Não pode deixar para amanhã, porque se você deixar para amanhã, pelo menos uns 15% a 20% daquilo que você teve já foi embora. Tá bom? Por isso que ele coloca aula dada, aula estudada, hoje, no mesmo dia que você aprende, o que você entende, é como ele diz, né? Na aula você entende e em casa você aprende. Então, no dia que você entende, você também tem que estudar para aprender, tá? E o cérebro não jogar fora. Ok? Então, vamos passar para o próximo. Ah, deixa eu mostrar aqui antes para vocês. Esses aqui são os livros que eu tenho do professor Pierre. Na realidade, eu tinha 4, sabe? Só que aquela coisa do emprestar, né? Poxa, me empresta aí para eu ler, nunca mais voltou. Então, eu tenho o Aprendendo a Inteligência, o Ensinando a Inteligência e o Estimulando a Inteligência. São excelentes os livros, ele é um professor de cursinho, sabe? Na realidade, ele é um professor, um mega professor. Esse negócio de cursinho não é legal, não. É um professor, tá? E ele usa muito esse conhecimento da neurociência para ajudar os estudantes. Isso é muito interessante, tá? E como, Joyce? Como eu vou fazer isso na minha vida? Tá? Existe uma coisa que o professor Pierre chama, né, ou no livro dele, esse é um termo, inclusive médico, né,
que é homeostase. O que é homeostase? É aquela bolinha, né? Que quando você dá um peteleco nela aqui, ela vem com toda a força cá pro outro lado. Quando chega aqui, ela vem com toda a força aqui pro outro lado, mas ela já perde um pouquinho, né? E assim vai, né? Não é assim que acontece com a gente, né? Com tudo na vida, né? É o quê? É alcançar o equilíbrio. Toda vez que a gente está numa situação difícil, que nos desestabiliza, o mundo, o universo, o nosso corpo, os nossos neurotransmissores, tudo funciona para que nós consigamos chegar a um equilíbrio, tá? Então, daqui a pouco essa bolinha vai estar paradinha aqui no meio de novo. Ou seja, a gente fica estático. Aí a gente tem que ir lá e dar um outro peteleco. Pim, né? Dar um outro peteleco para começar a agitar de novo. Talvez, né, nesse tempo de isolamento, né, a gente esteja aqui, né, uma bolinha parada, não consiga fazer nada. O que a gente tem que fazer com isso? Opa, dá um peteleco nela, para ela começar a balançar. Isso a gente pode usar também no estudo. No início do nosso estudo vai ser muito ruim, porque a gente vai ter dado peteleco, né, para começar e é tudo. Ai, meu Deus, não dá tempo. Ai, tem muita matéria. Ai. Mas uma hora esses problemas vão diminuindo e você vai alcançar um equilíbrio. Isso vai fazer parte da sua rotina, né? Então eu tenho aqui, né, um momento ruim que vai para outro momento ruim, aqui menos ruim, aqui menos ruim, menos ruim, até ficar bom, né? Ou até muito bom. É isso que a gente tem que tentar fazer com o estudo, tá bom? Então, vamos buscar, né, esse equilíbrio dentro do nosso dia a dia de estudo, né? Pegar as matérias no primeiro dia vai ser difícil, talvez você ficar meia hora concentrado, mas daqui a pouco você já está ficando meia hora de boa, né? E aí você vai aumentar para uma hora. É igual corrida, né? Você começa a correr, você faz 1 quilômetro morrendo. Daqui a pouco, quando você vê, você já está fazendo 1,5, você já está fazendo 2, já está fazendo 3, né? Já está fazendo 3 sem bufar, né? Sem parecer que vai morrer sufocado, né? Isso tudo é muito importante, né? Para o estudo e para a nossa evolução. A gente vai começar assim, que nem redação. Tem muita gente que chega para mim, Joyce, eu não consigo escrever redação. Eu escrevo um parágrafo e paro. Eu demoro 3 dias para escrever uma redação. Mas por quê? Não tem aquela concentração, não está acostumado. Começa a escrever uma linha. Escreve uma linha todo dia, uma linha daqui a pouco 2, daqui a pouco 3, por vez 4. Daqui a pouco você está escrevendo um parágrafo, daqui a pouco você está escrevendo 2, e assim vai. Daqui a pouco você está fazendo uma redação assim, ó, tá bom? Então, isso tudo é com o tempo. Não se assustem. Separando as peças é o que a gente vai fazer, ok? O que a gente vai fazer na aula? A análise. O que é a análise? É eu separar tudo. Eu vou pegar cada elemento de português, vou trabalhar morfologia, vou trabalhar sintaxe. Dentro da interpretação textual, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ali as frases, as orações, ver a relação entre elas. O que é isso? Análise. É você separar. Quando você analisa, você separa os itens, você analisa um por um e depois você faz a síntese deles. Ou seja, o que eles três, né? Separei em 3, por exemplo, o que esses 3 têm em comum? O que eles estão trabalhando? Por que eles estão aqui nesse lugar juntos? Essa é a síntese, né? Você vai analisar um por um e depois você vai juntar todos eles. Isso a gente vai fazer em sala. É na aula que a gente faz isso, né? Depois, por quê? Porque no nosso cérebro é um quebra-cabeça. Você não vai jogar tudo de uma vez. Você tem que separar as peças, que é o entender. Aqui você vai entender cada peça que está no seu quebra-cabeça, tá? Depois, você tem que encaixar esse conhecimento, essa informação, desculpa, em algum lugar. Essa peça aqui que eu peguei, se encaixa aonde? Né? Onde é que ela vai se encaixar? Você tem que contextualizar e usar para que ela fixe ali, né? Não é só você colocar, você tem que dar aquela pressionadinha para encaixar.
né? Ou seja, você colocar em contexto ou você utilizar aquilo, não adianta falar, ah, não, porque as estratégias argumentativas, uma tese, e você não escrever a tese, e você não exercitar escrever a sua tese, né, da redação. Ou, ah, não, eu não sei fazer conclusão. Aí você aprende ali, né, entende na aula, mas não exercita em casa. Não, uma conclusão desse tema poderia ser assim. Uma conclusão do tema Y poderia ser assim. Se você não usar, você não vai aprender, tá? Que é o aprender fase 1. Depois vem o sono, né? Isso tudo teria que ter sido visto em apenas um dia, tá? Ou seja, você separou as peças, entendeu? Aí você chegou em casa e você está encontrando um lugar, porque você está repetindo, repetindo, repetindo. Ele vai encontrar um lugar. Você contextualizou, né? Então eu tenho lá, ah, não, o advérbio. Eu vou chegar em casa à noite, né? Vamos dizer assim, que eu estudo à noite, eu chego em casa e aí, por exemplo, o que eu posso fazer? Antes de deitar e dormir, eu pensar sobre o que foi a aula hoje. Advérbio. Ah, advérbio é uma classe gramatical invariável, invariável, né? É isso que a gente tem que fazer, né? Mostrar para o cérebro quanto aquilo é importante, como aquela informação é importante. Nossa, para quem trabalha o advérbio? Para quem trabalha para o verbo, para o adjetivo ou para outro advérbio? Então, para o verbo, para o adjetivo e para um outro advérbio. Isso você vai fazendo e às vezes, menos de 15 minutos, você já passou a sua aula inteira na cabeça, tá? Pronto. Essa já é a sua repetição. O cérebro vai falar para você assim: nossa, meu querido, se você, antes de dormir, está pensando nisso tudo de novo, isso deve ser muito importante para você. Não vou jogar fora, não. Vou te dar essa moral. Vou segurar mais um pouco. Aí, o que você vai fazer? No outro dia, você vai fazer a mesma coisa. As mesmas informações. Sabe o que o cérebro vai falar? Cara, esse cara está pretendendo guardar isso mesmo. Porque senão, né, ele não estaria repassando isso sempre, tá? A mesma coisa, por exemplo, você passou ali na esquina e viu um rapaz vendendo, sei lá, sorvete. Aí você foi e comprou aquele sorvete, tá? E foi embora. Você experimentou e gostou muito do sorvete, tá? O que você vai fazer? Você imagina, né, que se você não gostou do sorvete, você vai descartar, aquilo não vai ser mais importante. Se for um sorvete como qualquer outro, o cérebro não vai guardar porque não foi relevante para você. Agora, se aquele sorvete foi especial, ou se você gostou da cara da pessoa que estava vendendo o sorvete e repassou, aquele sorvete que eu tomei hoje foi muito bom. Às vezes você chega em casa e comenta com alguém, pô, tomei um sorvete ali na esquina hoje muito bom, um cara vendendo não sei o quê. Ou para você repassou essa informação. Provavelmente você vai lembrar disso amanhã. Agora, se simplesmente foi só mais um sorvete, como qualquer outro, como qualquer outra pessoa que vendesse, você vai esquecer, você não vai nem lembrar que tomou sorvete, querido. Tá? Por quê? O cérebro vai falar, não, foi só mais um sorvete, oh, joga isso no lixo. Né? Para quem não assistiu ainda o Divertidamente, é muito legal, é um filme infantil, muito legal, muito divertido e muito explicativo do nosso funcionamento do cérebro. Assista, fica a dica para vocês, tá? E por fim, o sono, né? O sono que é muito especial, né? A gente não troca o pneu com o carro andando. Então, o momento do sono é o momento de trocar o pneu, tá? É justamente limpar aquilo que eu não preciso e tirar aquilo que é importante para mim, tá? É um momento realmente de encaixar, né? Por isso que as noites de sono são tão importantes para os estudantes, ok? Então, encaixou a peça, que é o aprender dois. Né? E aí, depois fica muito mais difícil daquilo sair. Agora, é lógico, não é de um dia para o outro. E essa frase se encaixa perfeitamente. Não é de um dia para o outro que você aprende. Já existe um estudo que diz que você tem que fazer o quê? Uma repetição espaçada, tá? E a gente vai ver isso. Existe uma técnica chamada Pomodoro, que é para quê? Para você utilizar bem o seu tempo de estudo e o seu foco, tá? Você está vendo aí esse tomatinho, né? É uma representação aí que o
o desenvolvedor dessa técnica mesmo, o estudioso, ele se baseou nesse reloginho mesmo, tá? O que é a técnica Pomodoro? É você fazer alguns minutos de concentração, de foco total, e alguns minutos de descanso. Por quê? Porque existem neurotransmissores que eles não funcionam sem parar, né? Eles têm, vamos dizer assim, uma vida útil para mandar informação para todos os outros neurônios do cérebro, essa conexão, né, entre os neurônios. E normalmente, vamos dizer assim, o mínimo que ele funciona, que você consegue fazer de foco e ele funcionar bem, são 25 minutos de concentração. Então, para cada 20, tem que fazer 5 minutos de descanso. Por exemplo, agora seria um momento que a gente teria que estar fazendo um descanso, tá? Se você quiser pausar o vídeo agora e simplesmente ir ao banheiro, ir tomar uma água, fazer um carinho no seu cachorro e voltar para estudar. Só isso já vai fazer com que o seu cérebro descanse, se recupere e esse neurotransmissor ganhe força para continuar correndo dentro desses trilhos aí dentro do seu cérebro, tá? Existem outros pomodoros, né? Ah, não, 25 minutos eu ainda consigo bem, eu consigo fazer 30, né? Então você faz um descanso um pouco maior. 40, eu consigo fazer um descanso um pouco maior. Agora, o que é importante, né? O que ele orienta? São apenas 4 repetições, tá? Depois de 4 repetições, isso se referindo aos 25 minutos, tá? Que é o básico, é o que eu prefiro, é o melhor para mim. 25 minutos de concentração, 5 minutos de descanso. Então, essas 4 repetições vão totalizar 2 horas dedicadas ao estudo, né? Então, no caso, 1 hora e 40 minutos de concentração e 20 minutos de descanso. Mas não pode juntar tudo, tá? Tem que ser 25 minutos, 5 minutos de descanso. Aí você vem mais 25 minutos de estudo, 5 minutos de descanso. E assim, as 4 repetições. Depois dessas 4 repetições, você faz 30 minutos de descanso. Aí meia hora no mínimo de descanso. Então não faça mais do que isso. 4 repetições, depois você faz, no caso, as 2 horas, né, de estudo, depois você faz meia hora de descanso. E se você quiser voltar para mais 4, tiver tempo de fazer mais 4 pomodoros, e assim você vai. E o bom é que você pode dividir os pomodoros ao longo do seu dia. Se você não tem as 2 horas agora, pela manhã, você faz 2 pomodoros de manhã, 2 à tarde, 2 à noite, e assim vai. Você vai ver como o seu estudo vai fluir muito melhor, ok? Uma ajuda, né? O que ajuda você a estudar melhor também, tá? Primeiro, usar seus sentidos, né? Tudo que você puder ampliar, né, é melhor. Então, você tem ali, você está lendo um livro, tá? Se você puder ler em voz alta para que você também possa ouvir, é importante, tá? Ou se você tiver esse livro em audiolivro, então você lê e ouve ao mesmo tempo. Tá? Falar, porque você também está usando o seu sentido, né? Tocar, né? Escrever, rabiscar, desenhar, tocar aquilo, né? Eu estou aprendendo sobre uma ferramenta ou sobre um motor, né? Não adianta eu ficar imaginando aquilo na minha cabeça, eu preciso tocar, pegar, essa peça é assim mesmo, né? Abre aqui, fecha ali, funciona assim, né? Então, tudo que você puder fazer, ok? É importante para ampliar aí o seu aprendizado. Ler em voz alta, isso já é comprovado com os maiores estudiosos, ler em voz alta 5 vezes é mais potente que ler 20 vezes no modo silencioso. Aperta ali o modo silencioso, né? Então você lê, pegou o livro, está ali lendo. Beleza, é bom? É ótimo. Agora, para você aprender, leia alto. Eu vou ler um livro, aqui, um trecho aqui, né? Aqui, ó, já está até marcado esse trecho. Estudo não é uma questão de quantidade, é questão de qualidade. Portanto, o conselho correto não é estude mais, mas sim estude melhor. Estudando melhor, você irá se tornar cada vez mais inteligente, mais criativo, mais culto. As boas notas e os diplomas serão uma consequência e não uma finalidade.
Olha aí, professor Pierre Luiz, né? É a qualidade do estudo. Então, você vai levar muito menos tempo, né? Lendo 5 vezes, só que você tem que estar num local que você possa falar, né? Em voz alta. Fica a dica, né? Outra coisa, a repetição espaçada, tá? Chegou em casa, repita. No outro dia, repita. Alguns dias depois, repita. 15 dias, um mês, e depois você faz um organograma aí, um cronograma em que você repita aí uma vez por mês ou a cada 2 meses, para que isso, né, se mantenha ali sempre atualizado. Só isso, tá? Então, no mesmo dia é importante, no dia seguinte é muito importante, tá? 5 dias depois, e aí você vê que fica sendo 7 dias depois da primeira vez que você viu, mais ou menos, tá? Isso aqui são dicas, né? E existe uma curva do esquecimento, né, pra gente. Por isso que é preciso fazer a repetição espaçada. Como eu disse, o cérebro tende a esquecer, né? Ele procura também selecionar. Então, a gente vai ver como acontece aí essa curva, né? Deixa eu pegar aqui. Não tá indo. Então, mas eu acho que é logo... Tá, e os exercícios, lógico, né? Para você colocar em uso aquilo que você aprendeu, não só teoria. Então, a curva do esquecimento está aqui, tá? E como ela funciona? Aqui você tem o percentual do seu conhecimento, né, da sua informação, e aqui você tem o tempo, tá? Algumas horas depois, né? Quanto eu já perdi? Perdi um pouquinho, né, daquilo que eu aprendi naturalmente, tá? Depois, ó, vai caindo. A tendência é cair, tá? Não fique pensando que não, tá? Então, tem aqui, né? Eu retive 80% da aula, 75% da aula. Se eu rememorar, né? Se eu revisar aquilo, eu vou trazer à tona aquilo tudo de novo. Voltei a 100. Horas depois, você vai perder mais um pouco. 24 horas depois, você estando aqui, né? Você vai lembrar de novo e você vai chegar ao 100 e vai diminuir. Uma semana depois, a mesma coisa. Aqui já reteve mais, por quê? Porque você já lembrou por 2 dias, no mesmo dia e no outro dia. Então, ele já vai durar aí mais uma semana, pelo menos, perdendo aí de 20% a 30% do conhecimento, né, dessa informação. E a tendência é você fazendo o quê? Sempre mantendo aqui, entre 80% e 100%. Então, tá aqui, ó. Quando você tem que fazer essa revisão? Alguns minutos depois, 24 horas depois, aqui seria o mesmo dia, tá, gente? Por isso que o professor Pierre fala aula dada, aula estudada hoje, tá? Para que isso daqui não caia demais, tá? Então, 24 horas depois, mais uma vez. Uma semana depois, mais outra, e aí você pode espaçar um mês depois. E depois você pode ficar fazendo revisões mensais. É isso que a gente vai procurar fazer, tá? A gente vai ter exercícios de fixação no mesmo dia da aula, vai ter exercícios para fazer no outro dia, vai ter uma revisão mensal daquelas matérias que a gente viu no mês, tá? Para que ela fique também voltando para você, tá? Para que aquela matéria que você estudou lá no início do curso, né, não fique para trás e lá no final do curso você nem tenha visto mais esse tópico, né? Então, isso também é muito importante. Faça a sua programação para estudar. Vamos lá. Como é que é a sua programação, né? Como é que é o seu dia a dia, sua rotina? Então, dias da semana. Que dias da semana eu posso estudar, né? Ah, não, ó, segunda e quarta eu tenho aula, né? Então, eu não tenho como estudar à noite. Então, estudar, tá? Aqui você está sendo aluno. Isso é curso, tá? Agora, estudante, eu posso na terça, na quinta e na sexta. Opa! Então, as 3 horas que eu gastaria da semana, ao invés de eu gastar na aula, eu vou gastar como
estudante. Eu vou sentar meu bumbum na cadeira, vou pegar aquelas matérias que eu estudei e vou, né, que eu tive aula e vou estudar. Né? É isso. Ah, eu posso pela manhã, eu posso à tarde, manhã, tarde ou noite. Tá? Qual material que eu preciso estar sempre comigo? Apostila. Livro. Regulamento. Aplicativos que tenham exercícios, né? Isso tudo. Áudios. Eu tô no ônibus. Tô fazendo nada, tô lá sentadona. Poxa, dá para eu escutar um áudiozinho aqui, né? Não trouxe meu livro não, mas vou escutar a aula de novo. E vamos embora, tá? Agora, quantos pomodoros eu posso fazer? Poxa, na terça eu só tenho 1 hora para estudar. Poxa, dá para eu fazer 2 pomodoros. Vou botar PMD aqui para ficar... Ah, não, na quinta-feira eu já tenho 1h30. Ah, dá para fazer 3 pomodoros. Como é que eu vou dividir esses pomodoros? Aí você tem que fazer o seu cronograma. Tá? Ah, aqui eu vou fazer só exercícios. Não, aqui eu vou fazer 1 hora de teoria e 30 minutos de exercício. Pronto, tá? Então, vamos organizando a semana assim, tá? Eu vou mostrar para vocês uma suposta, né, programação de aula, ok? Vamos ver se só para vocês visualizarem e entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Por exemplo, a gente tem aqui a semana inteira, de segunda a domingo. Eu não sei qual é o horário, qual é a rotina de vocês, mas vamos lá, tá? Vamos dizer que eu faça assim. Na terça-feira eu tenho aula de português, na quinta-feira eu tenho aula de especialidade e no sábado pela manhã eu tenho aula de regulamento. São as 3 aulas que eu tenho. Aqui eu sou o quê? Aluno. Quando eu preciso revisar essa matéria? Eu preciso revisar no mesmo dia. Não esqueçam isso. Então, o que eu vou fazer? Assim que eu chegar em casa, eu vou estudar a matéria. E estudar é aquilo que eu estava falando para você. Repassar. Se você puder dar uma olhada na apostila de novo, fazer aquela lida rápida na apostila de novo, show de bola, tá? Aí, o que eu faço? Estudei na terça-feira português, né? Tive a aula. Aluna, estudei estudante. O que eu vou fazer na quarta-feira? Eu vou fazer exercícios de português daquela matéria. Isso é o meu cronograma, tá? Exercícios de português. Deixa eu só trocar aqui. Exercícios de português. Eu já fiz horas depois. Eu já fiz mais ou menos 24 horas depois, ou seja, no dia seguinte, né? E aí, o que eu vou fazer? Aqui eu já fiz os meus 2, né? Poderia jogar isso aqui para a noite também, tá? Isso daí é a organização de vocês. Mas eu sei que daqui a 1 semana eu tenho que estudar de novo. O que eu faço? Essa mesma matéria vai voltar para o meu cronograma aqui, ó. Por que eu boto antes? Porque aqui, se eu, 1 semana depois, né, de ter feito uma revisão, de ter feito alguns exercícios, de ter feito a segunda revisão, mais ou menos 7 dias depois, se eu tiver dúvida, né, aqui são 7 dias, né, depois, 1 semana. Se eu tiver dúvidas, eu posso chegar aqui na minha aula e aqui na minha aula e tirar dúvida com o professor, né? Olha só que maravilha, eu vou ter tempo de ter amadurecido essa matéria, mas eu só vou amadurecer essa matéria se eu tiver lido novamente a matéria, se eu tiver feito alguns exercícios e se aquilo tiver tido tempo de ser contextualizado e usado. Senão eu não vou ter dúvida, tá? Então, aqui, o caminho, né, que é possível ser feito. Deixa eu só pegar aqui. Então, você tem aula, estudo no mesmo dia, estudo no dia seguinte, estudo 1 semana depois. E se tiver dúvida, você pode voltar aqui. Olha o ciclo se fechando.
né? E aí daqui você só vai estudar um mês depois isso de novo, como forma de revisão. E a cada mês você vai fazendo alguns exercícios, dando uma olhada de novo na matéria. E aí eu fiz esse cronograma com todas as outras matérias. Especialidade, a mesma coisa. Estudar a matéria, no outro dia eu faço exercícios e na outra semana, no dia anterior da aula, até para eu pegar a deixa, né? Porque às vezes é uma continuidade da aula, né? A aula não acabou, estava só na metade, era uma introdução. Então, eu faço uma revisão, né, dessa aula para quê? Para eu chegar aqui, para eu eliminar minhas dúvidas na próxima aula, para eu fazer essa conexão na matéria, para chegar, eu não lembro nem o que eu estudei semana passada, a aula hoje é sobre isso, eu nem lembro o que foi semana passada. Então, você está vendo que, basicamente, é a mesma ordem. Aqui, como eu estudo no sábado, à tarde eu vou estudar matéria, porque no sábado à noite eu vou sair, né? Não sei, mas é possível. No outro dia eu vou ter que estudar esse regulamento no domingo, seja no domingo de manhã ou à noite, o que você preferir. E na outra semana a mesma coisa aqui, ó. No sábado eu vou fazer o quê? No sábado, desculpa, na sexta eu vou fazer a revisão do regulamento e vou voltar aqui no sábado bem, tá? Então a lógica é a mesma. Se você não tem, e lógico, botei aqui, não sei, aqui ó, botei aqui a segunda-feira de manhã para eu fazer uma redação. Você pode fazer outra coisa. Importante, muito importante, tá? Peraí, aqui. Por que eu tenho esses tempos vagos aqui? Terça, quinta, sábado, domingo à noite, porque eu preciso de lazer, eu preciso de descanso, né? Eu não posso ficar, porque senão não funciona muito bem. Para mim, porque eu me conheço. Se você não precisa disso, tudo bem. Aqui, eu preciso fazer alguma atividade física, né? Se você é militar como eu e tem que fazer educação física obrigatória, então talvez seja nesses 2 dias aqui. E você tem que separar para isso, porque é obrigatório. Você não pode matar a sua educação física, né? Se puder, aí é você quem sabe. Eu me escolhi sábado, domingo, né? É o lazer. Agora, não tenho nada para fazer no domingo à noite, não vou sair. Bota a apostilinha debaixo do braço e vai revisar, vai assistir a videoaula de novo, tá, gente? Então, fica aí a minha dica para essa semana para vocês. Verifiquem como vai ficar a semana de estudo de vocês e decidam como vai ser melhor fazer esse cronograma para vocês, tá? Então, se eu faço redação nas segundas-feiras, sei lá, se eu chego mais cedo no trabalho e fico dentro do carro esperando da hora, faça a sua redação lá dentro do carro, não tem problema não, tá? Faça os exercícios lá na hora do almoço. Você não tem, almoça rapidinho, faz um pomodorozinho de exercício, 25 minutos de exercício e pronto, tá? Então sempre é possível encaixar, tá? Vai ter semana que isso não vai funcionar, não vai mesmo. Ah, deu ruim em tudo, mas não desista, tá? Adapte. Não, não está funcionando isso para mim, eu preciso mudar alguma coisa. Mude, tá? Contanto que você consiga fazer com consistência. Eu te garanto que você vai ver muitos resultados. Não esqueça, aqui você pode botar que você consegue fazer, né? Aqui eu vou fazer em 2 pomodoros, aqui eu vou fazer 3 pomodoros, porque eu tenho esse tempo. Aqui eu vou fazer 4 pomodoros, né, que é o máximo que eu posso fazer, depois vou fazer mais um pomodoro. Sei lá, não sei, mas coloque aqui a quantidade de tempo que você vai dedicar, porque o nosso cérebro, ele é muito perfeito. Se botar que vai fazer um, quando você quiser fazer o segundo, ele já vai dizer para você que você está de saco cheio. Mas se você botar 3 ou 4, você vai querer alcançar aqueles 3 ou 4, porque é um desafio, porque você se programou para isso, tá? Não é fazer algo muito além do que você pode. Se você sabe que você só vai ter 1 hora, coloque 2 pomodoros, tá? Não coloque 1, mas também não coloque 4, seja coerente.
ok? Eu tô torcendo para que tudo dê certo, tá? Nessa programação para você. Então, por hoje, foram basicamente 2 pomodoros de aula, se a gente dividir aí mais ou menos a quantidade, né, de tempo que a gente levou. Então, se você quisesse assistir essa aula 25 minutos, descansar 5 minutinhos, mais 25 minutos, descansar 5 minutinhos, você ia ver que ia ficar muito menos cansativo para você. Comece a explorar isso não só no estudo, mas nas coisas de casa também. Tá? Então, você tem uma missão que é muito longa para fazer, né? Faça ela em parte. Então, eu vou fazer por 25 minutos aqui e vou dar uma descansada, vou sentar no sofá, tomar uma água, vou molhar as plantas, depois volto de novo, foco naquilo que estou querendo fazer. Você vai ver quanto funciona, gente. Não é brincadeira, não. Na primeira vez que você fizer, você já vai sentir uma diferença enorme. Fica a minha dica, não fui eu que inventei nada, eu sou uma curiosa, eu sou uma estudante, eu adoro estudar, tenho curiosidade por tudo, e aí adoro pesquisar essas coisas. Tem coisas que funcionam comigo, tem coisas que não funcionam, talvez coisas que eu disse aqui não vão funcionar para você, mas a busca é importante. Então busque, né? Busque porque o resultado é só um. Tá? Quando você busca, você tem o sucesso, você tem o conhecimento e ninguém pode tirar isso de você, tá bom? Até mais, até a próxima, um grande abraço.